Resolução da questão 66 da prova de matemática do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2021. A prova que estamos resolvendo é a de código 45. O enunciado da questão diz o seguinte: deseja-se guardar 1,5 litro de suco numa jarra cilíndrica de 15 centímetros de altura e 5 centímetros de raio da base. Desta forma, considerando π igual a 3, é correto afirmar que, letra A quantidade total do suco é menor que a capacidade da jarra. Letra B, o volume total da jarra representa 2/3 da quantidade total do suco. Letra C, a quantidade total do suco representa metade da capacidade total da jarra. Letra D, a capacidade total da jarra representa 75% da quantidade total do suco. E como o texto foi retirado de uma prova original, está destacado aí a alternativa correta, ok? O gabarito oficial diz que a alternativa correta é a letra D. Então vamos à resolução da questão. A gente tem aí uma questão que envolve sistema métrico decimal, certo? Sistema de medidas e um pouco de geometria espacial, ok? Ele fala que tem uma jarra que é cilíndrica, que ela tem 15 centímetros de altura e 5 centímetros do raio da base. E ele tem uma quantidade de suco de 1,5 litro, né? E pelas alternativas, ele quer que a gente descubra uma relação entre a quantidade de suco e o volume que cabe na jarra, certa capacidade da jarra, sabendo que a jarra ela tem o formato de um cilindro, ok? E outro detalhe é que ele manda considerar o π igual a 3. O π ele vai aparecer no cálculo do volume do cilindro, certo? Então temos aí ó, a jarra, né, no formato de um cilindro. Ele informa que o raio da base é 5 centímetros e a altura do cilindro é 15 centímetros. E ele diz que tem uma quantidade de suco que equivale a 1,5 litro, né, de suco. Aí ele quer que relacione o volume do suco com o volume da jarra. Então, inicialmente, vamos calcular o volume da jarra, certo? O volume da jarra vai ser igual ao quê? Ora, as unidades ali são compatíveis, né? O raio está em centímetros e a altura está em centímetro também. E o volume de um cilindro a gente sabe que pegar a área da base, que vai ser um círculo, e multiplicar pela altura. Então a área da base, como é um círculo, o cálculo da área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Aí isso multiplicado pela altura, que eu vou chamar de h, certo? Aí, substituindo os dados na fórmula, a gente vai ter que o volume da jarra vai ser igual ao quê? Ele mandou no enunciado da questão a gente considerar o π igual a 3. O raio vale 5, então vai ficar 5 ao quadrado e a altura vai ser substituída por 15. Então, o volume da jarra vai ser igual ao resultado dessa multiplicação. Ou seja, vai ser 3 vezes 5 ao quadrado, que é 25, multiplicado por 15. Ok? Aí isso vai estar em centímetros cúbicos. No caso aqui, eu vou preferir não multiplicar, certo? Eu vou deixar assim, deixar para simplificar quando a gente estiver comparando a quantidade de suco com o volume da jarra. Então, por enquanto, vamos deixar escrito dessa maneira: 3 vezes 25 multiplicado por 15. Eu não vou multiplicar para a gente não ter que fazer conta à toa, certo? Mas aí uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o volume da jarra está em centímetros cúbicos, né? Agora vamos trabalhar com a capacidade, com a quantidade de suco. Ele diz que a quantidade de suco é 1,5 litros. Só que a gente sabe que 1 litro
ele tem 1 decímetro cúbico, tá? Então, cada litro ele é equivalente a 1 decímetro cúbico. Então, se a gente tem 1,5 litro e cada litro é 1 decímetro cúbico, então a quantidade de litros de suco que eu tenho em decímetro cúbico, certo? É 1,5 decímetros cúbicos. Porque como um litro ele tem 1 decímetro cúbico, se estiver em litro, melhor dizendo, já vai estar em decímetro cúbico. Só que aí eu acabei encontrando o volume do cilindro ou o volume da jarra em centímetros cúbicos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou converter 1,5 decímetro cúbico em centímetro cúbico. Ora, para converter de decímetro cúbico para centímetro cúbico, basta que a gente multiplique por 1000, ok? Porque 1 decímetro cúbico ele tem 1000 centímetros cúbicos. Se eu multiplicar 1,5 por 1000, eu vou encontrar 1500 e aí já vai estar em centímetros cúbicos. Pronto, isso aqui é a quantidade de suco em centímetros cúbicos. Só que aí eu vou comparar agora o volume da jarra com o volume do suco, né? O volume da jarra representa quanto do volume do suco, certo? Se eu quero comparar os dois valores, basta que eu divida. Aí o volume da jarra que a gente tem é 3 vezes 25 vezes 15. Então, se eu pegar 3 vezes 25 vezes 15, ok? 3 vezes 25 vezes 15 e dividir isso pela quantidade de suco, no numerador eu tenho o volume da jarra em centímetros cúbicos. Aí eu vou comparar isso, isto é, vou dividir pela quantidade de suco que é de 1500 centímetros cúbicos. Aí como os dois estão na mesma unidade, o valor daquela fração vai ficar dimensional, né? Vai ficar sem dimensão, porque eu estou dividindo centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Aí fica só números agora. Só que aí se a gente simplificar essa fração, 1500 por 15 vai ficar 100 embaixo. Aí 100 dividido por 25 em cima dá 4 embaixo. Então isso aqui vai ser equivalente a 3/4. E 3/4 em percentual é a mesma coisa que 75%. Aí como eu dividi, né, o volume da jarra pela quantidade de suco, então a gente acabou de descobrir que o volume da jarra, ou a capacidade da jarra, certo? Tanto faz, em relação ao volume do suco, o volume da jarra ele representa 75% da quantidade de suco. Então, o volume da jarra é igual a 75% da quantidade de suco. É essa a conclusão a que nós chegamos, certo? Então, vamos procurar isso, né? Onde está dito que o volume da jarra ou a capacidade da jarra é 75% da quantidade de suco. Aí se a gente volta no enunciado, isso de fato é o que o gabarito oficial fala, né? A capacidade total da jarra representa 75% da quantidade total do suco. Então, a alternativa correta da questão é a alternativa D, ok?